e o cristianismo, estabelecer algumas relações sobre o ceticismo antigo, o ceticismo grego, mas antes que eu diga propriamente sobre o tema, eu gostaria de fazer uma abordagem sobre o movimento sofista. Eu acho que é muito pertinente para nós hoje discutirmos essa relação. Por que é importante trabalhar o movimento sofista? Primeiro, nós temos que ter em mente quem são os sofistas. Há uma visão muito pejorativa, uma visão que ela foi... Os sofistas eles foram muito injustiçados ao longo de muitos anos, de décadas. Né? Bom, quem são os sofistas? Os sofistas eles são os sofistes. Aquele que domina uma arte, aquele que domina uma técnica, aquele que domina uma arte que lhe possibilita, que lhe dá capacidade de aprender o momento oportuno, o momento exato. Nós temos uma referência da deusa Metis, aquele que tem o dom da deusa Metis, que era uma deusa da sabedoria, da inteligência, da astúcia, ele conseguia aprender as coisas no momento certo. Se nós entendermos sofistas no grego como sofistes, como aquele que domina uma arte, uma técnica, nesse sentido nós podemos dizer que o médico é um sofistes, que o carpinteiro é um sofistes, que o pedreiro é um sofistes, simplesmente pelo fato de ele dominar uma técnica, de ele dominar uma arte. Qual era a técnica dos sofistas? É a técnica retórica e a técnica dialética. A técnica da retórica, a arte da retórica e a arte da dialética. Eles eram professores de cidadania. E tendo em vista que naquele período havia uma transição entre a aristocracia e a democracia, onde havia uma profunda necessidade de, na Grécia, na Ágora, nas reuniões, você persuadir, convencer, dialogar, remover, fazer mover, nós podemos dizer também, então, nesse sentido, que eles detinham a técnica política, eram mestres de cidadania. O sofista é o mestre da linguagem, é aquele que tem a técnica da linguagem, das palavras. Porque vejam, o que é retórica do ponto de vista sofístico? A retórica é um discurso. A retórica, ela é o fazer mover, o persuadir. E a dialética? A dialética é a arte de discutir. A partir de argumentos muito bem encadeados, eu consigo convencer o meu ouvinte de que estou com a razão. Eu poderia até dizer que a dialética sofista está mais voltada para a erística, que vem da deusa Eris, que é da discórdia. Você saber discordar, saber persuadir, saber remover. Porque vejam, para persuadir alguém, para executar, exercer a dialética, eu preciso primeiro comover, ou seja, eu preciso mover as suas emoções, torná-las favoráveis a mim, para depois convencer. Eu preciso ter uma breve eloquência, ou seja, ser claro, breve e conciso, no momento certo, no momento oportuno, para convencer
para persuadir no momento exato, só pode executá-la quem deter a tecné da linguagem. Portanto, veja bem, há pessoas que falam muito e não dizem nada. Há pessoas que falam pouco e também não dizem nada. Falar breve, ser conciso e ser claro, não é para qualquer um. Nesse sentido, os sofistas treinavam de maneira contínua o poder da persuasão. Ora, a retórica, ela não está preocupada, isto precisamos ter em mente, com a verdade e com os valores. Não está posto no debate sofístico a questão da verdade absoluta, mas o verossímil, mas o parecer e não o ser. O parecer ser é mais importante do que o ser. Aquilo que é dado ontologicamente, ou seja, a verdade absoluta das coisas, não é cabível no debate sofístico, mas o que parece ser. Portanto, o princípio da retórica, como eu já havia dito, que é comover e convencer, nós podemos dizer, o que ela produz? Ela produz doxa, opinião, parecer, e ela produz pistis, que é crença. Ou seja, ela produz persuasão. Aí vocês devem estar se perguntando, ora, mas por que o sofista se preocupa tanto com o parecer ser e não com o ser? Aí precisamos voltar para o contexto. Retomando o que eu havia dito, primeiro, havia uma passagem da aristocracia para a democracia. Portanto, o poder de persuasão, de oratória, de convencimento era muito pertinente no contexto histórico na qual eles pertenciam. Um segundo detalhe é que o livro de Heródoto já havia sido publicado. E o que é o livro do Heródoto? É a história dos costumes. O que é história no grego? É investigação. A investigação dos costumes dos persas, dos atenienses, de Tebas, dos espartanos. E um terceiro detalhe que é muito importante é que havia duas teorias em relação à virtude. Nós tínhamos a teoria homérica e a teoria hesiódica. Uma que remetia a Homero, a outra que remetia a Hesíodo. Homero dizia que a virtude, ela é dada pelos deuses. As pessoas nascem virtuosas. É a concepção de uma virtude heróica. Tal pessoa é corajosa porque ela nasceu com a virtude da coragem. Hesíodo, no seu livro Os Trabalhos e os Dias, ele diz que não. A virtude não é dada pelos deuses. A virtude, ela é aprendida, ensinada no dia a dia, no campo, de sol a sol. E nós temos, portanto, esse dilema dos sofistas. Porque o sofista, ele segue a tradição de Hesíodo. Não que o texto de Heródoto tenha influenciado o pensamento de Hesíodo. Eu não sei lhes dizer isso. Mas uma coisa é, que se a virtude, se há uma diversidade, se não há uma harmonia, porque se a virtude é dada, ora, todas as tribos deveriam ter os mesmos princípios. Deveriam haver uma sinfonia entre todas as comunidades, em todas as polis gregas, que não havia. Portanto, o que eu posso dizer é só do parecer ser, e não do ser propriamente dito. Então, há uma diversidade de costumes.
é muito importante que nós tenhamos em mente essa questão do debate sofístico. Porque, só para ilustrar a vocês, da República de Platão, no livro 2, nós temos um debate sobre a justiça. O que é a justiça? Trasímaco, que é um sofista, um grande sofista inclusive, ele diz que a justiça é a conveniência do mais forte. Ele afirma que a justiça é mais vantajosa. Ser justo não é vantajoso. O justo, ele quer chegar em casa no horário certo para abraçar a sua família. O justo, ele não sonega impostos. O justo não rouba. O justo não trai sua esposa. O justo não cola na prova. O justo paga suas contas em dia. Agora, se assim for, então ele não tem muita lucratividade. Todo o seu progresso social será lento e demorado. Mas o injusto, ele consegue granjear muitos bens com uma rapidez extraordinária. Porque ele rouba, porque ele mata, porque ele burla, porque ele persuade, usa subterfúgios. Ser injusto na sociedade é muito lucrativo. Ora, mas temos um problema. Porque, embora ser injusto seja lucrativo, a sociedade preza pela justiça. Portanto, para eu ser injusto e ao mesmo tempo ser aceito pela comunidade, eu preciso ter uma tecné. A tecné de passar despercebido. Que as pessoas me vejam como justo sendo injusto. É o ser injusto, mas parecer justo. E para fazê-lo, há necessidade de dominar uma tecné. A tecné de não ser percebido por ninguém. É você enganar o seu funcionário e ele ainda vê-lo como uma pessoa que preza a justiça. É você ludibriar a sua família e ela ainda vê-lo como uma pessoa justa. Precisa de uma arte, de uma técnica. Mas, enquanto estivermos aqui na Terra, nós podemos usar de todas as maneiras favoráveis para enganar o outro. Podemos usar a ciência, podemos usar a persuasão, podemos usar os amigos. Temos várias alternativas para passar despercebido. Mas, dizia o debate que se instaura na República de Platão, mas, se existe Deus, não se pode passar despercebido. Mas isso dependerá da sua concepção de Deus. Porque se a sua concepção de Deus for ateísta, então Deus não existe. Se Deus não existe, não se pode passar despercebido ao inexistente. Porém, se a sua concepção de Deus for deísta, ou seja, um Deus que criou o mundo, mas não se preocupa com os homens, então você não tem do que se preocupar. Porque se você conseguir, a partir de uma tecné, de uma arte, ser injusto aqui e agora, mas parecer justo, e se Deus não se preocupa com os homens, então não haverá castigo nem justiça. Mas, se nossa visão de Deus for uma visão teísta, um Deus que criou e se preocupa, qual será a saída? Ah,
meu caro amigo, você não sabe que aqui os sacrifícios valem muito? Vocês não sabem que o sacerdote tem a tecné do cardápio dos deuses? Porque se o sacerdote souber qual é o sacrifício exato e oportuno dos deuses, então ele conseguirá, por intermédio dos sacrifícios, comover os deuses e removê-los, torná-los favoráveis às suas petições. Não me parece que a República de Platão está tão distante de nossa realidade. Permitam-me o anacronismo. Eita Idade Média moderna, onde muitos pastores detêm a tecné de Deus. O que mudou, ou talvez nem tenha mudado, é que o ouro e a prata e os diamantes são as variedades. Como somos cristãos, temos a consciência de que Deus existe, de que Ele se preocupa com os homens e que Ele não pode ser manipulado. Você percebe o debate? Essa concepção de que os sofistas eram perturbadores, enganadores, ludibriadores, não tinham compromisso com a verdade, tinham o prazer de enganar, não é cabível no âmbito acadêmico. Essa visão precisa ser desconstruída. O que os sofistas faziam? Diante de uma tese, eu posso apresentar uma outra argumentação de força proporcional que consiga remover as suas emoções para mim. Querem ver? Vejam bem, havia no mundo grego a gente chama de topos. O que é topos? É um debate em comum, um lugar, uma zona em comum, que já estava conhecida pelo povo. Que topos é esse? A ideia de que Helena é a culpada pela guerra de Troia. Qualquer lugar, se você chegasse na Grécia e perguntasse, Helena é a culpada da guerra de Troia? Você ouviria, sim. Veja o poder da persuasão do sofista. Porque toda a comunidade grega tinha essa percepção. Culpava Helena. E o que o Gorgias faz? O Gorgias levanta argumentos para dizer o contrário. Para provar que a linguagem bem empregada, aquele que domina uma arte, ele consegue remover as emoções. Qual é o seu primeiro argumento? É que, forçada pelos deuses, ou melhor, se Helena ela foi forçada pelos deuses, então ela não tem culpa. Porque os gregos diziam que os deuses determinavam, que os deuses agiam de forma necessária. Ora, se os deuses agem, se os deuses determinam, Helena não tinha o que fazer. Ela cederia de um jeito ou de outro. E se foi uma ação divina, não temos por que culpar Helena por um ato que ela não tinha como decidir. Ela não tinha livre-arbítrio. Um segundo argumento de Gorgias é que se Helena ela foi arrastada pela violência, ou seja, se Paris pegou Helena e arrastou
com brutalidade, sendo ela mulher e ele homem, ela não tinha condições de impedir esse ato de rapto. Então seria muito incoerente culparmos Helena por algo que ela não podia evitar. Uma terceira questão é que o discurso tem um poder persuasivo. Quando nós ouvimos um discurso bem elaborado, bem sistematizado, ele tem um poder mágico de encantar. E quando ele nos encanta, ele nos move. E quando nos move, nós somos conduzidos. Portanto, se todos estão sujeitos a serem persuadidos pelo discurso, e Helena foi, portanto, é razoável não culpá-la por isso. E quarto, por ter se apaixonado. Se Helena entregou o seu coração para Paris, e ela foi por amor, por paixão, quem de nós não estamos sujeitos a fazê-lo? Gente, o que Gorgias está fazendo aqui? É óbvio que a gente sabe que ele está usando a persuasão, ele está querendo demonstrar para a comunidade o seguinte: gente, eu consigo, por meio de um discurso bem elaborado, provar para vocês uma tese contrária. E nós sabemos disso no tratado de Gorgias, que é o tratado do não ser, ou o tratado da natureza, que é muito complexo, evidentemente por isso que eu não o pus aqui, que fala que o ser e o não ser existem. Vejam que o sofista, ele acaba desenvolvendo essa arte da disputa, essa arte da contra-argumentação, demonstrando que um argumento A pode ser contraposto mediante um argumento B, a ponto de, no momento certo, no momento oportuno, tendo em vista que as coisas são relativas, por exemplo, o que é o ar? O que é o ar em si mesmo? Porque o que nós recebemos é um bloco do ar. Porque para mim parece frio, para ele parece quente, ora está ventando muito, ora está ventando pouco, e eu não consigo apreender o vento em si mesmo. A sua essência ontológica é inapreensível. E o que nós conseguimos detectar é apenas como ele aparece a nós em tais e tais circunstâncias. Então tudo é relativo ao contexto, à época, ao momento, às circunstâncias, aos valores, aos costumes que eu estou inserido. E se eu não consigo aprender as coisas em si mesma, e só em bloco, então isso é relativo. Cabe a mim, mediante o discurso, no momento certo, demonstrar A e não B. Bom, para entrarmos no ceticismo propriamente dito, eu quero fazer algumas considerações preliminares. Primeiro, o conflito entre empirismo e racionalismo. Vejam, os dicionários, como todos os ismos, racionalismo, idealismo, ceticismo, estoicismo, todos esses ismos, os dicionários trazem a nós uma definição muito vaga. Os próprios empiristas, quando falam de si mesmos, há uma diversidade. Os dicionários não definem essa palavra de maneira exata, mas muito vaga. É uma concepção muito lato. Então, como filtro condutor, e um pouco talvez tendencioso, eu seguirei a definição de Oswaldo Porchat, que afirma assim: o que é o empirismo? É qualquer doutrina filosófica ou teoria do conhecimento humano, direta ou indiretamente, vem da experiência.
De maneira também um pouco vaga, não estrito senso, eu definirei, também seguindo a exposição de Oswald Porchat, racionalismo. Toda teoria filosófica que privilegia a razão, dentre outras faculdades humanas, e que vê na razão o fundamento de todo o conhecimento possível. Ou seja, por um lado, empirismo aponta para a experiência. Eu só consigo obter qualquer conhecimento mediante uma experiência empírica. Todo conhecimento do mundo só pode ser aprendido diante da experiência, por meio da experiência. Por outro lado, os racionalistas apontam para a razão. Eu, no gabinete, por meio do raciocínio da razão, consigo refletir e alcançar o conhecimento. É uma briga entre empiristas e racionalistas. Sendo assim, eu quero apontar a vocês o termo ceticismo, que também não é um termo, é um termo também, não é um termo exato. Há várias definições. Normalmente, quando se fala de ceticismo hoje, as pessoas logo dizem que é aquele que nega a verdade, é aquele que afirma nada conhecer, é aquele que diz que não existe mesmo os conhecimentos mais banais do cotidiano. É importante analisar com mais calma o ceticismo, porque não é bem assim, e essa definição talvez ela não tenha um paralelo com o ceticismo antigo, o ceticismo grego na qual me refiro. Vejam bem, eu defini, coloquei 3 posições: os dogmáticos, os acadêmicos e os pirrônicos. Quem são os dogmáticos? Os dogmáticos é aqueles que afirmam que capturaram a verdade. É aqueles que dizem que alcançaram a verdade absoluta. Há algo que podemos conhecer. Então é um dogmatismo positivo. Os cristãos são dogmáticos. Muitos filósofos são dogmáticos. Os aristotélicos, os estoicos, os epicureus, os platônicos. Todo aquele que diz que por intermédio da metafísica conseguiram alcançar uma verdade absoluta são classificados como dogmáticos. E é um dogmatismo positivo porque afirmam que alcançaram a sua meta, que é a verdade em si mesmo. Por outro lado, nós temos os céticos acadêmicos. Veja, os dogmáticos não são céticos. Inclusive, é bom definir também dogmatismo. Porque o dogmático não é aquele que afirma algo de modo turrona, como aquele que afirma algo sem apresentar razões. Pelo contrário, dogmático, do ponto de vista cético, é aquele que afirma ter capturado a verdade, apresenta as suas razões, mas, do ponto de vista cético, as suas razões são injustificáveis. Partem de um axioma. O que é um axioma? É uma afirmação que se toma por verdade sem a necessidade de uma demonstração empírica. Isto é, experiência. Os céticos acadêmicos, vejam, nós temos a Academia de Platão. Platão era um dogmático. Nós tivemos os sucessores. Chegou em um determinado momento que a Academia de Platão, que era dogmática, houve um período cético, com Arcesilau e Carneades, que inseriram o ceticismo
na academia. Portanto, houve, digamos, uma ruptura do dogmatismo para o ceticismo. Depois houve outras interferências, até chegando no neoplatonismo complotino. Mas, em princípio, é interessante ficar nos acadêmicos. O que os acadêmicos diziam em relação à verdade? Não se pode conhecer nada. Por quê? Porque a verdade é inapreensível. Eu não consigo, por mais que eu tente, alcançar a verdade, aprender a verdade. Ela é inalcançável. É lógico que eu estou sendo brutalmente, de maneira muito resumida, sobre o ceticismo. Porque entre Carneades e Arcesilau há uma distância razoável. Mas o que dissemos desta maneira? Não se pode conhecer nada. Agora vem o detalhe. O ceticismo antigo, o ceticismo grego, com Pirro, que Pirro, ele foi um contemporâneo de Alexandre o Grande, inclusive participou de suas campanhas. Ele criou o ceticismo, e os céticos se chamam de pirrônicos, porque evocam o pensamento de Pirro, porque seguem o pensamento de Pirro. E o que os pirrônicos, os céticos pirrônicos afirmam? Não podemos dizer sim nem não. Aí vocês me dizem, Samuel, mas vejam, como que não se pode dizer sim e nem não? Então deixe-me dizer a vocês algo. Se eu dissesse o número das estrelas no céu é par ou ímpar, o que vocês me diriam? Vocês seriam dogmáticos? É ímpar. É par. Então seria um dogmatismo positivo. Ou vocês seriam céticos acadêmicos, ou melhor, ou vocês me diriam, não existe a verdade. Ou então vocês poderiam ter uma posição pirrônica. Vocês poderiam me dizer, Samuel, eu não consigo emitir um juízo. O que é emitir um juízo? Emitir juízo é você dizer sim ou não. Ou você fica do lado da afirmação, ou você fica ao lado da negação. Mas, diante dessa pergunta, não há como se posicionar. Me parece que vocês não estão pendendo nem por um lado, nem para o outro. Ninguém aqui está pensando, olha, é par, é ímpar. Não dá para parar o céu e dizer é par ou ímpar. Portanto, o pirrônico está num estado de epoqué. O que é um estado de epoqué? É um estado de suspensão do juízo. É quando eu não consigo decidir. É quando não há possibilidade de emitir um juízo. Agora, há uma crítica aqui. Porque se os dogmáticos, eles afirmam que a verdade pode ser aprendida, então eles são dogmáticos positivos. Os céticos que dizem, os céticos acadêmicos porque vem da Academia de Platão, afirmam que a verdade não existe. Ora, afirmar que a verdade não existe também é uma forma de dogmatismo. Porque se eu digo a verdade pode ser capturada, e se eu digo a verdade não pode ser capturada, é o dogmatismo do mesmo jeito. A diferença é que ela é um dogmatismo negativo. Portanto, o pirronismo, o ceticismo grego, nada mais é do que uma suspensão do juízo. E quando eu digo nada mais é, até o slide aqui, que eu estou apresentando. Os próprios céticos se chamavam de pirrônicos, skeptikoi, céticos, examinadores, porque essa palavra, esse termo é skeptikoi,
significava naquela época examinadores, investigadores, suspensivos, pirrônicos. Veja a diferença. Hoje, quando se fala cético, você logo pensa, é aquele que nega a verdade. É aquele que diz, estou em uma sala e não sei se os alunos que me assistem existem. Mas se esse texto empírico, que foi um cético, ouvisse essa afirmação, ele diria, como médico, que certamente eu precisaria de um médico. Porque se eu estou numa sala, vejo pessoas e digo que eu não sei se vocês existem, então eu tenho um problema. Ou seja, o próprio cético pirrônico me conduziria para o médico. Aí vem um debate, inclusive muito atual. O debate é sobre o conhecimento. O que é conhecimento? Conhecimento é uma crença verdadeira, justificada. Porque veja bem, eu preciso crer naquilo que eu digo. Mas nossas crenças podem ser falsas. Eu posso crer que Brasília é a capital da França. Mas veja, a minha crença que Brasília é a capital da França não é uma crença verdadeira. Então, para eu ter o conhecimento, ter apenas crença não basta. Eu preciso que essa crença seja verdadeira. Uma pessoa pode afirmar uma verdade por acaso ou por más razões. Isto é, eu tenho uma crença, mas essa crença, ela não é uma crença, ela pode não ser uma crença verdadeira. Então eu preciso, por outro lado, que ela seja verdadeira. No entanto, eu posso ter uma crença verdadeira por acaso. Eu não tenho uma crença verdadeira como algo que elimina todas as possibilidades. Por exemplo, eu estou assistindo um jogo de futebol e digo para minha esposa, agora ele vai fazer gol. Ele faz gol. Isso é fruto do acaso. É uma irresponsabilidade epistêmica do ponto de vista acadêmico. Porque poderia não ter feito gol. Então eu preciso também justificar a minha crença verdadeira. Mas a justificativa pode não ser verdadeira. Veja bem, parece complexo, e de fato é, mas eu vou tentar explicar com vocês com mais, digamos, de uma maneira mais tranquila. Eu tenho uma crença. A minha crença, ela precisa ser verdadeira e justificada. Mas vejam, eu posso ter uma crença justificada falsa. Por exemplo, o geocentrismo. Era uma crença que a Terra era o centro do universo. Era uma crença justificada, mas falsa. Portanto, dizemos que uma pessoa sabe alguma coisa quando cumpre essas condições. Ela precisa crer no que diz, sua crença tem que ser verdadeira, ela precisa dar boa razão ou justificar adequadamente a sua crença, por isso o conhecimento é definido como uma crença verdadeira, justificada. Mas tem um detalhe, o nosso problema aqui, e o problema contemporâneo inclusive, é sobre verdadeira e justificada. É um problema que eu vou tentar demonstrar a vocês agora. E vocês entenderão que a nossa fé é uma profunda convicção por conta da revelação de Cristo. E os argumentos céticos em relação a essa ascensão entre física e metafísica, entre uma afirmação material
e essa transcendência para algo inapreensível. Vejamos. Eu vou apresentar a vocês os 5 modos de Agripa. Agripa, ele foi um grego que não sabemos o seu nome inteiro, não sabemos onde ele viveu, e nós não sabemos também, só sabemos mais ou menos que ele viveu no século II antes de Cristo. O que sabemos é que ele levantou uma discussão, e essa discussão, inclusive, ela é muito pertinente até hoje. Os 5 modos de Agripa é um debate sobre como alcançamos o conhecimento. Se é possível alcançar o conhecimento. Porque se para eu ter conhecimento eu preciso ter uma crença verdadeira, justificada, então vejamos se há possibilidade de justificá-la de fato. Então ele apresenta o primeiro modo. O primeiro modo é o desacordo. Vejam bem, eu tenho uma proposição, eu tenho uma afirmação de que Deus existe. É uma afirmação, é uma proposição. Eu argumento, apresento todas as justificativas necessárias, mas levanto uma outra pessoa com uma antítese. E esse argumento tem a mesma força persuasiva. Ou seja, uma investigação madura costuma mostrar-lhes a quem? Aos dogmáticos, que a qualquer tese filosófica se pode opor outra tese filosófica de igual força persuasiva e contrária, de modo que não haveria como aceitar nenhuma das duas. Essa incapacidade de julgar se uma tese filosófica é verdadeira ou falsa é a suspensão do juízo. Isto é, para toda afirmação, para toda apresentação de uma tese, eu tenho uma segunda tese com força proporcional que me impede de decidir. Um exemplo, nós temos calvinismo e arminianismo. Nós temos a visão dos dicotômicos e dos tricotômicos. Você lê, quando eu digo que há uma diversidade, há um conflito insolúvel entre as teses apresentadas, eu não estou afirmando que todo discurso é persuasivo, mas sempre há uma autoridade em uma determinada área que escreve muito bem, que aborda muito bem, que consegue convencer muito bem e se justificar muito bem. Então eu tenho uma proposição A, eu tenho um posicionamento A. A tricotomia é uma verdade. E você lê aquele texto e você vê que o texto é coerente, é coeso, apresenta boas justificativas, cita textos bíblicos, persuade muito bem, ele consegue te comover e te remover, a ponto de, no fim do texto, você diz: sou tricotômico. Mas 10 minutos depois, você pega um texto dicotômico que diz que o homem, que alma e espírito são sinônimos. Então o homem é composto pela parte imaterial e material. E você lê esse texto e você percebe que ele também é persuasivo. Sendo assim, eu não consigo decidir. Eu não consigo emitir um juízo. Eu fico no estado de hipoqué, no estado de suspensão do juízo. Eu posso dizer, me parece que a dicotomia é mais coerente, mas eu não posso dizer que ela é absolutamente. Porque há textos que podem ser abordados tanto para A quanto para B. É um estado de diafonia, de desacordo. Se nós formos esperar pelo consenso dos homens para tomar uma decisão, estamos perdidos. Porque um é aristotélico, outro é platônico. Um é calvinista, outro é arminiano. Um é dicotômico, outro é tricotômico. Um é monárquico, outro segue o
o sistema congregacional. E detalhe, mais, quer você se associe a uma teoria já existente, quer você crie uma nova, discordarão de você e você discordará dos outros. Infiltrando-se em uma teoria ou criando uma nova, o estado de desacordo é profundo e contínuo. Em todos os seminários, em todas as faculdades, em todas as universidades no mundo, há um desacordo profundo, insolúvel e infinito. Como decidir diante da diversidade? Um segundo modo é regressão ao infinito. Eu estou analisando agora, gente, o discurso. Vejam, se nós, enquanto cristãos, afirmamos que estamos com a verdade, nós precisamos justificá-la. Eu preciso dar razões da minha fé. Mas quando eu apresento as razões da minha fé, tem 1 milhão de pessoas com razões de suas crenças verdadeiras justificadas. O que eu fiz? Ao apresentá-lo, eu apenas fiz parte de uma diversidade profunda. Aí, então, o que eu farei? Eu vou tentar convencer o meu ouvinte a partir do meu discurso. Então, o que eu faço? Eu chego e apresento uma tese P. Digamos que a tese P é: Deus existe. Mas vejam, para toda afirmação há um porquê. É uma regra da linguagem. Todas as vezes que você afirma algo, o seu ouvinte perguntará: por quê? Se eu afirmo P, e P é Deus existe, ele vai me perguntar por quê. Então eu preciso afirmar que Deus existe porque a criação existe. E ele me pergunta: por que a criação existe? Suponhamos que eu diga: porque os homens existem. Ele me diz: por que os homens existem? Então eu digo a ele: por quê? É importante para o propósito de Deus. Vejam, se para toda afirmação há um porquê, eu não quero parar de afirmar, o meu ouvinte não quer parar de perguntar. Se eu afirmo e ele pergunta, então eu terei uma regressão ao infinito, porque todas as vezes eu vou afirmar, todas as vezes ele vai perguntar, e na verdade eu não estou justificando nada, porque se justificar uma crença verdadeira é desta maneira, eu vou ficar justificando a minha crença por resto da vida, e será uma crença indemonstrável, e não será fruto, portanto, de conhecimento. Vocês conseguem ver isso aqui? Se uma base depende de outra base para sustentar outra base, então não temos, na verdade, a base nenhuma. Porque se minha base está apoiada em outra base, que está apoiada em outra base, e a outra base não tem base, então a gente não tem base absolutamente nenhuma. Portanto, a minha afirmação de que Deus existe, ela é injustificável, mediante esse discurso, mediante a concepção dos céticos, a abordagem cética. Um segundo argumento apresentado é o argumento da hipótese. O que é o argumento da hipótese? Vejam bem, se a regressão ao infinito eu afirmo algo e a pessoa pergunta por quê, aí a gente segue ao infinito. Sempre nós teremos um encadeamento infindável de proposições e de premissas que vão se sobrepondo ao infinito. É como se fosse uma parede cheia de blocos.
vai, e nunca justifica absolutamente nada. Ora, se eu estou afirmando e não quero parar de afirmar, você não quer parar de perguntar, então eu vou cortar, interromper a regressão ao infinito. Como eu faço para interrompê-la? Eu digo, olha, eu já te dei justificativa P, já te dei justificativa Q e já te dei justificativa R. Portanto, R eu aceito por hipótese. Não estou interessado no seu porquê, porque R, para mim, é algo evidente. Mas vejam, isso é arbitrário, convenhamos. Porque se você pode aceitar que Deus existe por hipótese, eu posso aceitar que Deus não existe por hipótese. Porque tanto você quanto eu não estamos provando absolutamente nada. Certo? E o relativismo? O relativismo aborda a questão dos sentidos. A visão, a audição, o tato, o olfato, o paladar. Tudo está direcionado ao nosso contexto, à nossa época, às nossas circunstâncias, ao nosso estado de espírito. O adoçante na boca é amargo, no café é doce. A água perto parece escura, a água perto parece clara, longe ela parece escura, verde, às vezes negra. Veja uma questão complexa. Veja, gente, eu não estou dizendo que eu acredito em tudo isso. Sou cristão. Bom, eu estou apenas apresentando a vocês a discussão. Não é para vocês saírem daqui e você, pô, Samuel não é mais crente. Né? E nós temos um outro problema, que é o problema da circularidade. Qual é o problema da circularidade? Eu afirmo P que Deus existe. E você me pergunta por que, eu afirmo Q. Você me pergunta por que, eu afirmo R. Você me pergunta por que, eu afirmo S. Aí quando você me pergunta por que de novo, eu afirmo P. Ou seja, eu fiz todo um processo para convencê-lo até chegar em S. Quando chegou em S, eu voltei para P. Só que P era a minha questão inicial. Então eu não provei nada, um argumento tautológico. Portanto, se para eu justificar P, lembre-se que P é uma letra simbólica que refere-se à proposição Deus existe, suponhamos. Se para eu justificar P, tenho que apresentar E, se para apresentar E, preciso aceitar P, então sempre cairemos ou na regressão ao infinito, ou no argumento da hipótese, ou no argumento da circularidade. Se assim for, nós teremos um trilema. E o que é um trilema? Trilema é diferente, é lógico, de dilema. O que é um dilema? O dilema é muito diferente do que muitas pessoas pensam de você chegar num restaurante. Você chega num restaurante, você vê lá arroz e feijão e diz, hoje eu quero comer arroz e não feijão. Então não é dilema, é uma escolha. Dilema é quando você tem um problema e você não consegue decidir. Nesse caso aqui é um trilema, por quê? Todas as vezes que eu tento afirmar, provar algo da minha fé, eu sempre vou cair na regressão ao infinito, na hipótese ou na circularidade. Ou seja, falando bem simples, se ficar, o bicho come, se voar, o bicho pega, se correr, o bicho alcança. Isto é, nem A, nem B, nem C. Conclusão, sei lá. É um problema.
É um trilema. Agora vejamos o seguinte. Eu estou apresentando um problema para vocês, para a gente chegar na problemática dos teólogos liberais. Porque às vezes nós temos uma percepção de que as coisas são muito triviais. Você diz assim, olha, mas por quê? Eles são incrédulos. É lógico que nós sempre lemos as Escrituras a partir de uma profunda experiência com Deus, de conversão sincera. E as nossas mentes precisam estar cativas a Cristo. Mas, deixemos isso um pouquinho de lado. Pensemos no argumento cético. Veja bem. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Porque até agora foi fácil, né? Agora, eu queria que vocês tivessem um pouquinho mais de cautela. Vejam, nós temos na filosofia aquilo que nós chamamos de inferência indutiva. Inferência indutiva é mais ou menos assim. Vejam o meu braço. Suponhamos que no meu braço eu tivesse um corte profundo. Se eu tenho um corte profundo, vocês irão inferir no futuro uma cicatriz. Ok? Um corte profundo, eu infiro uma cicatriz. Se você ver uma cicatriz, o que você vai inferir no passado? Um corte profundo. Portanto, uma inferência indutiva é quando eu vejo, um exemplo, um corte e infiro uma cicatriz. Eu vou da causa para o efeito. Ou então, eu vejo a cicatriz, infiro no passado um corte profundo. Eu vou do efeito para a causa. Então, tanto faz da causa para o efeito, do efeito para a causa. A ordem não altera. Agora, pense comigo que eu esteja andando numa rua. E há um muro muito alto. E andando tranquilamente, eu percebo que há fumaça. Onde há fumaça, há fogo. Portanto, se eu vejo fogo e onde há fumaça, há fogo, eu faço uma inferência indutiva. Então, o que eu faço? Eu posso pegar uma escada, colocá-la na parede, subir as escadas e eu vou ver o fogo. Então o fogo é observado. Quando eu vejo uma cicatriz no braço de um irmão, eu infiro que houve um corte profundo. Mesmo que eu não tenha visto o corte, eu poderia ter visto. A possibilidade está aberta. Isso significa que quando eu faço uma inferência indutiva nesse nível, é uma inferência legítima. Porque eu parto de uma categoria 1 para a mesma categoria 1. Ou seja, eu parto daquilo que é observado empiricamente. Corte, cicatriz. Cicatriz, corte. Fogo, fumaça. Fumaça, fogo. É uma inferência legítima. Agora, pense bem nesse segundo detalhe. Uma inferência indutiva ilegítima. O que ela é? É quando eu parto de uma categoria 1 para a categoria 2. Por exemplo, o comportamento. Pense comigo. Imagine um campo de futebol, os jogadores todos bem articulados, e de repente o atacante se aproxima do gol, e quando ele vai chutar, ele sofre uma falta. Cai no chão, põe a mão fortemente nas pernas e começa a rolar para um lado, para o outro e gritar de dor. O juiz viu a cena, levanta o cartão vermelho e dá uma falta, pênalti. Esse mesmo rapaz que estava girando para um lado, para o outro, se levanta, dá uma risadinha e fala para o seu amigo ao lado: eu posso bater pênalti? O que isso significa?
significa que nós inferimos das manifestações externas, nós inferimos do comportamento humano a mente de outra pessoa. Enquanto eu ministro a minha palestra, eu vejo pessoas com os olhos abertos, estatelados, num estado de contemplação. Outros estão com os olhos fechados, porque eles estão meditando, porque as palavras que foram ditas foram palavras que comoveram o seu coração. Outros estão chorando, e eu entendo que elas sofreram um impacto tão grande que conseguiram entender os problemas que aqui foram postos. Mas vejam, os sentidos nos enganam. Na verdade, o que eu observei foi as manifestações externas, o comportamento humano, que é inapreensível, porque eu parti do comportamento humano para a mente de vocês. Mas na verdade, aquele que estava com os olhos abertos, que eu inferi que eles estavam em um estado de contemplação, eles estavam pasmos, insatisfeitos, por eu estar ministrando algo desse naipe em um seminário batista. Aqueles que estavam com os olhos fechados, que eu inferi que eles estavam em um estado de meditação, na verdade eles estão em uma profunda dormência, ou seja, dormindo, porque a palestra está chata. Aquele que eu inferi que estava chorando, não é porque eles estavam no estado de comoção, mas porque eles estão com uma crise renal, que dói tanto, que eles choram. Eu infiro as manifestações externas à mente humana, e isso é inapreensível. E é interessante na igreja, porque na igreja também fazemos assim. Nós dizemos, eu conheço o outro. Mas vejam, a amizade, ela só é amizade porque há uma observação contínua das manifestações externas do outro. E se elas forem permanentes e contínuas e compatíveis comigo mesmo, nós instauraremos uma amizade. Mas isso não significa que eu conheço o outro. Tanto é que falsidade só tem sentido porque ela pode ser ludibriada. Ela pode ludibriar o outro. Portanto, eu posso tomar como justo ou injusto, tomar como amigo ou inimigo, tomar um desonesto como honesto, simplesmente pelo fato de eu não conseguir alcançar a mente do outro. Porque nós podemos ser enganados sempre. E eu gosto de falar isso. Não porque eu faça uma apologia ao engano, mas simplesmente pelo fato que isso é uma demonstração de que nós nos inferimos, de que nós apenas e simplesmente deduzimos um ao outro, e Deus é o único que nos conhece. Porque, infelizmente, no dia a dia, parece trivial, parece banal. Os Salmos, quando diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e me levanto, palavra ainda não chegou na minha boca, e Tu já conheces, Senhor. Nós lemos esse texto na igreja, mas cai entre nós. Esse texto há um profundo afastamento da prática, porque nós dizemos que Deus nos conhece,
mas na verdade não damos muita importância e afirmamos intrinsecamente que nós sabemos a mente do outro, porque nós dizemos todos os dias que tais e tais pessoas, em tais circunstâncias, agem de tais e tais formas, simplesmente pelo fato de nós conhecermos essas pessoas. Mas quando nós levantamos, colocamos em xeque essa questão, percebe-se que nós apenas nos inferimos e Deus é o único que nos conhece. Evidentemente que, embora eu esteja falando do ceticismo, eu fui muito dogmático. Essas questões, gente, é o que? São questões inobserváveis. Porque eu não consigo observar a mente do outro, eu apenas infiro. É um problema. Vejam, diante dessas questões e das definições que eu dei a vocês, nós podemos dizer que os céticos, eles são empiristas ou racionalistas? Porque se eu disser que eles são, se o cético é aquele que suspende o juízo, se o cético é aquele que afirma nada saber, que a verdade é inapreensível, então ele não pode nem ser empirista e nem ser racionalista. Porque o empirismo diz que capturou a verdade pela experiência e o racionalista diz que capturou a verdade pela reflexão racional. Mas vejam, as coisas não são tão simples assim. Simplesmente porque a gente precisa fazer uma análise da história da medicina grega. Vejam, esse debate entre empirismo e racionalismo, ele não é um debate novo. Ele é um debate que é instaurado no debate das escolas de medicina gregas. Nós tivemos uma escola racionalista, que é a escola dos médicos gregos que diziam que conseguiam achar a cura, encontrar a cura, por meio da reflexão, por meio da razão, e por meio da razão eles conseguiriam desvendar causas ocultas. Nós tivemos a escola empirista que dizia que não, criticava os racionalistas e dizia que é por meio da observação, da experiência, que o outro conseguiria alcançar a cura. E nós tivemos uma terceira escola, que é a escola dos metódicos, que é uma escola que criticava os racionalistas por serem dogmáticos, por afirmarem que conseguiram capturar a verdade, mas por outro lado criticavam a escola empirista. Sendo assim, o que os céticos seguem? Os céticos, eles seguem os fenômenos, o que aparece. Eles não estão preocupados com a verdade em si mesma. Eles podem usar as mesmas palavras, os mesmos termos que nós usamos, como conhecimento, como realidade e como verdade. Só que esses três termos não sofrem o peso ontológico da filosofia. Seriam afirmações mais light, seriam afirmações mais frouxas. Eles seguem os fenômenos que lhe aparecem. Portanto, a vida comum, de maneira muito brutal e resumida, os céticos são aqueles que dizem: já que nós não podemos alcançar a verdade em si mesma, nós seguiremos apenas os fenômenos, a natureza, aquilo que nos aparece em tais circunstâncias, em tais situações, desassociadas de um peso ontológico. Aí nós temos uma questão. E os liberais? Vocês devem estar se perguntando até agora, e os liberais com isso? Né? Bom, os intérpretes iluministas, eles leem a Bíblia a partir de 5 pressupostos. Mas antes de entrarmos nesses pressupostos,
é importante eu apresentar a vocês só uma questão histórica. Vejam bem, o sistema de Aristóteles, que era um sistema geocêntrico, ele se tornou um sistema muito aceito. Tanto é que Aristóteles, ele era, na Renascença, a autoridade. Na Idade Média, por exemplo, quem era a autoridade na área da física? Aristóteles. Quem era a autoridade na área de teologia? Aristóteles. Tomás de Aquino era aristotélico. Então ele criou um sistema, uma física. E desde o primeiro século a.C., já havia uma distinção entre astrônomos e matemáticos. Os matemáticos, os físicos, entre astrônomos e físicos. Os físicos são aqueles que dizem como as coisas são, como o mundo é. Os matemáticos são aqueles que apenas calculam. Então vejam, Aristóteles era um físico. Aristóteles dizia como o mundo era. O mundo é geocêntrico. Os matemáticos apenas calculavam para fins de calendário religioso, eram meros calculadores. E ponto. Isso significa que havia uma hierarquia entre físicos e matemáticos, entre físicos e astrônomos. Ptolomeu, em Alexandria, ele começou a observar a olho nu os céus. E ele fez uns cálculos e criou algo que se chama hepsíclo. E nesses cálculos que ele fez, ele montou um esquema, muito embora apoiado em Aristóteles, que posteriormente foi observado por Copérnico. Copérnico pegou a análise de Ptolomeu e Alexandria do Egito, que observou os céus a olhos nus, e disse: poxa, o Ptolomeu, aquilo que para Ptolomeu era apenas para salvar as aparências, ou seja, apenas para salvar o sistema de Aristóteles, eu acho que ele está certo. E a partir do sistema que foi organizado, eu posso dizer que a Terra está em movimento. Mas vejam, dizer que a Terra estava em movimento era muito complicado. Porque, vejam bem, vocês estão aqui e todos vocês sabem que a Terra não está parada. Mas vocês sabem, não por demonstração, vocês sabem não por um conhecimento empírico, vocês sabem porque aprenderam na escola. Porque a Terra está em movimento agora, mas isso não é perceptível. Nós não conseguimos aprender esse movimento. Imagine na Idade Média, você dizer que a Terra está em movimento, você ia contra os físicos que dizem como as coisas são, você ia contra o senso comum. A Terra está em movimento. A pessoa diria: tudo bem, então eu vou pegar essa pedra e vou jogar no chão. Se ela está em movimento, ela vai cair lá. Eu vou dar um pulo. Quando eu cair, eu não estarei mais no mesmo lugar. Porque se ela está em movimento, a gente tem que ser algo visível. Então, o Copérnico ele tinha que vencer os físicos que dizem como as coisas são. E quem era o físico? Aristóteles, era uma autoridade da época. Ele tinha que vencer o senso comum. Veja, o senso comum é vencer todos. Ele tinha que vencer a corte de Roma. Era muita coisa. Ele precisava vencer os teólogos. Porque a Bíblia diz: Josué orou e o sol parou. Tudo estava contra Copérnico. Físicos, teólogos, senso comum e os mestres da corte. E o que aconteceu? Mesmo assim, ele foi muito corajoso. Ele escreveu o seu tratado, o seu sistema já era um sistema heliocêntrico, e ele mandou publicar.
Mandou para uma editora, a editora pegou o texto do Copérnico e disse assim, bom, eles estavam muito atarefados, tinha muita coisa para fazer, eles encaminharam para um tal de Osiander. Esse cidadão pegou o texto, leu o texto de Copérnico, e ele falou assim, isso aí vai dar problema. Porque se eu publicar algo e não conta a igreja, eu vou prejudicar o Copérnico e a mim mesmo. Então o que ele fez? Ele fez um prefácio sem autorização. E no prefácio ele dizia, vejam, olhem, o que o Copérnico está fazendo é um mero cálculo matemático. Lembre-se que já havia uma distinção entre físicos e matemáticos. Os matemáticos, os astrônomos, estavam abaixo dos físicos. Então o matemático podia fazer o que quisesse, o que valia o que o físico disse. Então esse prefácio que dizia, não liguem, ninguém vai pensar que o epiciclo de Ptolomeu é uma realidade. Então o Copérnico está fazendo um mero cálculo matemático, não liguem. E publicou. É por isso que Copérnico passou por todo aquele período sem a coordenação do Papa e de todos. Mas havia um homem chamado Galileu Galilei, que leu Copérnico, que viu as análises de Ptolomeu, assumiu a visão de Copérnico e começou a fazer suas pesquisas e publicações. Só que não tinha prefácio. E se não tinha prefácio, não tinha subterfúgios. Portanto, Copérnico, você já sabe, foi preso. A partir da leitura de Galileu, perceberam que Copérnico não estava dizendo isso apenas como um mero cálculo matemático, então condenaram o livro de Copérnico. Chegou em Newton, não tinha mais. Ele falou assim, olha, agora não tem mais como. De fato, a Terra está em movimento. O que isso muda, gente? Isso muda muita coisa. Isso significa ciência moderna. Isso significa um novo modo de enxergar a história e as coisas em volta de nós. Isso significa que eu posso enxergar as coisas e comprová-las de maneira mais contundente. Quando chega nesse nível, uma ciência mais evoluída, a nossa ciência é muito moderna, na verdade. Porque vocês sabem que, na verdade, as comprovações científicas nada mais são do que hipóteses. Umas já caíram, outras talvez resistam um pouco mais, outras talvez nunca serão superadas, mas hipóteses. Isso significa que, no iluminismo, os intérpretes iluministas liam as escrituras a partir de 5 pressupostos. Primeiro, que a igreja leu a Bíblia errado. Segundo, Jesus não é o Filho divino de Deus e sua morte não pode ser base de nossa fé. Porque todas as vezes que eu afirmo que um homem de carne e osso morreu, ressuscitou e subiu aos céus, isso nada mais é do que uma inferência ilegítima. Eu estou partindo do físico para o metafísico, e nós já vimos que o físico para o metafísico é algo ilegítimo e insustentável, pelos argumentos apresentados. Os milagres não foram reais. A Bíblia é ofensiva à mentalidade moderna, porque já que a Bíblia tem mitos, porque os milagres não são reais, e a nossa mente moderna está presa no empirismo, ou seja, a nossa mente moderna, não no empirismo, mas a nossa mente moderna por meio da razão, ela consegue dizer como as coisas são, e precisa passar por um filtro racional, não é cabível aceitar todas as proposições da Bíblia. E o único meio de interpretar a Bíblia é pelo método histórico crítico, que nada mais é, de maneira muito resumida, os 4 argumentos que precedem o quinto. Lógico que o método histórico crítico não se restringe a esses pressupostos, evidentemente. Quem já estudou sabe que há muito mais coisa, há muitos defensores.
Mas nós temos essa problemática. Portanto, eu não estou afirmando aqui que os teólogos liberais eram céticos. Eu estou dizendo que a filosofia, tanto alguns resquícios do ceticismo, quanto a influência de uma visão muito profunda da teosofia, influenciou e muito toda a estrutura da interpretação dos teólogos liberais. Então, para deixá-los assim mais descansados, mais tranquilos, nós, embora não haja possibilidade de provarmos Deus, porque Deus, ele é improvável, mas não impossível. Ou seja, Deus, não há nenhuma possibilidade de pegá-lo e colocá-lo em um laboratório. Eu não consigo fazer uma análise de Deus. Até mesmo a gente tem que entender a ideia de teologia da maneira grega. Theos, logia. Theos, Deus, logia, estudo. Mas vejam bem, não há como estudar Deus. Então nós estudamos, por uma questão de extensão interpretativa, aquilo que Deus quis nos revelar, que nada mais é do que as Escrituras Sagradas, que é inerrante, infalível, totalitária, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus aos nossos corações. Nós estudamos a sua revelação e o seu propósito na história, mas Deus em si mesmo não há como aprendê-lo, porque Ele é imensuravelmente maior do que nós conseguimos aprender. Ele é profundo, tremendo, maravilhoso, extraordinário. A nossa mente não consegue capturar Deus. Isso é frustrante, mas ao mesmo tempo lindo. É frustrante, porque significa que eu nunca vou conseguir conhecer Deus totalmente. Mas por outro lado é maravilhoso, porque quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, quanto mais nós bebermos essa fonte, mais água terá, água nova e cristalina, que saciará nossa sede.